A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Dia 28 de fevereiro, sexto dia dessa jornada dos 10 dias de oração e jejum. 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Esperança segura. O mundo tem esperança. Para este mundo, melhor dizendo, tem esperança. Seu nome é Jesus. Infelizmente, o homem, ele coloca a sua esperança naquilo que é passageiro, naquilo que é como areia, né? Se dissolve. A água ali sai se dissolvendo como um sonrisal. Mas a esperança do cristão está em Jesus. Tanto neste momento que estamos passando, como na sua vinda, quando ele estabelecerá o seu reino. O reino dele, por enquanto, é o reino da graça, que habita no coração de cada cristão. Em breve ele estabelecerá o seu reino de glória. Aqui é dito no capítulo 1 do livro de Judas, né, o último livro antes do Apocalipse, na verdade só tem um capítulo, e o verso 14 e 15 fala de Enoque. Ele diz o seguinte: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Não se espante quando você vê no carnaval, né, a zombaria, usar textos bíblicos, né, para exaltar o homem, como por exemplo eu vi o texto solene de Josué, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Colocar lá, eu e minha casa serviremos a fulana de tal, a rainha perfeita. Quando você vai ver essa rainha perfeita, é uma rainha de bateria de escola de samba, misericórdia, só se for a rainha da promiscuidade. E pega um texto bíblico para fazer isso, né? Então é um escárnio, é uma zombaria. E outras coisas que acontecem, né, no carnaval com o nome de Cristo, com aquele que morreu pela humanidade, que derramou o seu sangue por nós, sendo zombado e escarnecido ainda. Não que aqui, quando Enoque fala que ele vem para convencer, não é que quando ele vier vai convencer como convence hoje, né? O convencimento que nos leva ao arrependimento, convencer do pecado, da justiça e do juízo, não. Mas é convencer realmente para a punição, porque eles, embora pratiquem as obras iníquas, né, eles estão convencidos de que Jesus nunca vai voltar, ou que Jesus não existe. Então, quando eles veem Jesus nas nuvens do céu, tanto é que lá em Apocalipse 6 dizem que os ímpios, ele pede, né, as cavernas, as rochas que caiam sobre eles, né, e escondam da face daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Então eles conhecem muito bem aqueles de quem eles vão, né, se esconder. Não poderão dizer que não sabiam, né, que nunca ouviram falar. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois é vestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó, falando aqui em Jó 19, verso 25, 26. O corpo glorificado não vai ser um corpo de um Gasparzinho, de um fantasma, vai ser esse nosso corpo, só que glorificado, né? Incorruptível, sem mais tendência para o pecado e imortal. Né? O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar seu povo. Salmo 50, verso 3 e verso 4. O Senhor vem e não guarda silêncio. Lá em Tessalonicenses fala que ele vem com som de trombetas. Jesus diz que ele vem com todos os anjos. Não existe arrebatamento secreto. Não existe ninguém ver a volta de Jesus, porque este é o maior espetáculo do mundo. As pessoas pensam que o maior espetáculo do mundo é a Olimpíada ou a Copa do Mundo, mas o maior espetáculo do mundo vai ser a volta de Jesus, né? Todo olho o verá. Todos aqueles que estiverem vivos naquele momento verão Jesus voltar. Vai ser um evento tão grandioso que até aqueles que o traspassaram, eles irão ressuscitar apenas para verem Jesus voltar. Aqueles aos quais eles escarneceram, aqueles aos quais eles juntaram o povo para dar testemunho falso
e gritar, crucificam, né? Os sacerdotes, né? Ali, os falsos sacerdotes irão ressuscitar para ver Jesus, aquele que eles viram com a coroa de espinho, agora vem com a coroa de glória, né? E não existe essa questão de arrebatamento secreto. O arrebatamento é literal. Agora, ele é vindo com todos os anjos, certo? Jesus vem com todos os anjos, com som de trombeta, com grande alarido, como a gente vê aqui, e ainda vem na glória do Pai. Possivelmente o próprio Jeová, o próprio Deus Pai, também virá com ele, né? Não sei se vai chegar a ser visto, mas Jesus vem na glória do Pai. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Foi o que Isaías profetizou. E aqui o anjo diz, né, aos discípulos: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Aleluia. Então a volta de Jesus é real. E quando Jesus vier, haverá apenas duas classes de pessoas. Hoje muito se discute, né? Parece que tem mais de 30 mil religiões denominadas cristãs, né? Católico, adventistas, batistas, presbiterianos, agora foge, né, a memória outras denominações, né, pentecostais, neopentecostal, evangélicos, mas enfim, só vai haver duas classes de pessoas, né? Os que amam a Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, aquela fé obediente que Jesus teve aqui na terra, como é relatado em Apocalipse 14, verso 12. Esses são os vencedores da marca da besta, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, e aqueles que adorarão a besta e vão seguir a sua imagem e vão receber a sua marca, né, que é a marca de autoridade da besta no mundo. Aqui diz: a vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo, era representada pela vinda do noivo. A reforma espiritual que se generalizou sob a proclamação do iminente retorno de Jesus correspondeu à saída das virgens. Nessa parábola, como na de Mateus 24, duas classes são representadas. Todas haviam tomado suas lâmpadas, né, que é a Bíblia. Com a sua luz saíram para o encontrar o noivo. Mas enquanto as nécias, né, as loucas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite. As prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, né? O azeite representando o Espírito Santo. 5 tinham de fato relacionamento com Cristo, tinham um encontro com Cristo a cada dia, a cada manhã, passavam ao longo do dia com a mente voltada para o céu, os pés na terra, fazendo suas atividades terrenas, mas a mente voltada no céu. Tudo o que fazia e procurar fazer é para a honra e glória de Deus. Enquanto as loucas, né, eram apenas formais. E diz mais: a última classe tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, que regenera e ilumina, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. Exatamente as noivas prudentes. O temor de Deus, estudar as Escrituras para aprender a verdade e fervorosamente buscar a pureza de coração de vida. Outras, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Haviam sido motivadas por um impulso momentâneo, né? Aquelas pessoas que, de repente, pela emoção, né, por um momento ruim na vida, se entregam a Cristo, mas com o passar do tempo, elas ficam estagnadas da fé, né? Umas saem, outras continuam na igreja, mas apenas por mero formalismo, né? E a Bíblia diz que quando o noivo vem, que as outras não estão apercebidas, vão buscar o Espírito Santo, o azeite, mas não mais é encontrado. E o que é que Jesus diz, né? Não vos conheço. Lá em Mateus, no capítulo 25, no verso 11, diz assim: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Veja que coisa triste, a pessoa passar de repente a vida na igreja. Você sabe que infelizmente tem pessoas que tem crente que não muda, né? Continua com os mesmos maus gostos, as mesmas picuinhas de antigamente. Eles continuam com a mesma vida dentro da igreja, né? Mas vão à igreja, carregam a Bíblia no braço, mas não tem de fato um relacionamento com Cristo. Quão
terrível e triste será você chegar no céu, né, e de repente uma pessoa que você viu na igreja, que frequentou a igreja com você, não estar lá. Veja que coisa triste, né? Como vai ser triste também não ter lá um pastor, por exemplo, lá em Mateus no capítulo 7, quando Jesus fala que eles vão dizer, né, que eu profetizei, eu expulsei demônio em teu nome, né? Mas na verdade aquele poder que eles tinham não vinha de Jesus, era de outro ser, né? E aqui diz, Jesus diz, né? Verso 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade? Transgressão da lei de Deus, né? É pecado, né? E muitos pastores ensinam o quê? Que não é mais necessário guardar a lei, que não é necessário guardar o sábado. Vigilância. Existem muitos no mundo hoje que fecham os olhos às evidências dadas por Cristo para advertir as pessoas sobre sua vinda. Procuram acalmar toda a apreensão, ao mesmo tempo que os sinais do fim se cumprem rapidamente e o mundo se apressa ao tempo em que o Filho do Homem se revelará nas nuvens do céu. Jesus profetizou que haveria terremoto, que haveria muita guerra, e pessoas, eles tentam desvirtuar aquilo que Jesus disse. Por exemplo, quando Jesus fala que haverá guerras e rumores de guerras, reino contra reino, ele diz, está vendo, nós vivemos agora numa república, é presidente, não tem rei, não tem reino. Quer dizer, desconsidera todo o contexto da época. Como é que Jesus ia falar de presidente de república, se na época dos apóstolos o mundo não era desse jeito? Como é que Jesus ia falar de arma de fogo, de bomba, de tanque de guerra? Jesus tinha que falar de espada, né, de cavalo, que era a linguagem que o povo entendia na época. Eles tentam desvirtuar o que Jesus falou para dizer que a Bíblia é uma mentira, né? Eles consideram várias regras de interpretação bíblica terrível e levam muitos à condenação com isso. Diz aqui, ele chamou os culpados. Deixa eu ler mais em cima. Paulo ensinou que é pecado ser indiferente aos sinais que precederão a segunda vinda de Cristo. Ele chamou os culpados dessa negligência de filhos da noite e das trevas e animou os vigilantes e atentos com estas palavras. Hoje, né, a gente está vendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Estados Unidos e China naquela tensão também ali de guerra, bombas de Israel na área lá de Gaza, né? Então, tudo aquilo que Jesus havia profetizado, terremotos, você está vendo as coisas também, as enchentes que estão ocorrendo por todo o país. Nunca choveu tanto aqui em Pernambuco. Eu me lembro que em 1995 veio um primo meu de São Paulo e ficou espantado porque nunca chovia. Choveu uma vezinha bem fraquinho, ele ficou admirado porque não chovia, né, em Recife. Ele ficou espantado com aquilo ali. Aqui não chove não, é? E hoje em dia a gente vê como é que está. Chuva em mês de fevereiro, né? É incrível. Então todos os sinais apontando para a volta de Cristo. O próprio Cristo, né, não é um personagem histórico, né, deixou a sua marca, ele desceu aqui, pisou nessa terra, né? Ninguém vai ter desculpa de dizer que não sabia, né, que era ateu, né? E os de dentro da igreja, que parece que também estão dormindo, não estão procurando se consagrar. Então Paulo disse, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Foi o que Jesus disse depois quando relatou, por exemplo, a parábola das virgens, né? Vigiai e orai porque não sabeis o dia nem a hora. Nota tônica, uma das verdades mais solenes e mais gloriosas expostas pela Bíblia é a da volta de Jesus Cristo para completar a grande obra da redenção. A obra da redenção, ela não acaba na cruz do Calvário, né? Na cruz do Calvário Jesus paga ali todos os pecados, mas a obra continua. Aquele que aceitou Jesus agora deve, pelo sangue de Cristo, por sua graça, seu poder, seu Espírito, procurar se purificar e procurar se santificar. E a obra, como diz Paulo, né, aquele que iniciou a boa obra é fiel para cumprir. Ele cumprirá
no dia da sua vinda, né? Por aqueles que estão realmente buscando santidade, porque, como Paulo mesmo diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Muitos pararam no tempo, né? Olha só para a cruz, né? Ver aquele Jesus sofredor e etc., que morreu por nós, e ele é tudo isso, só que tem uma obra a ser feita, né? Que é a obra da santificação. Então, a gente não pode ficar estagnado. Olhamos para a cruz de Cristo, todas as vezes que nos sentimos mal, né? Sentimos que Deus, algumas vezes sentimos que Deus nos abandonou quando passamos por um momento difícil, mas ali o amor de Deus está revelado na cruz do Calvário, e Jesus, ele vive para interceder, como a gente vê lá no livro de Hebreus. Ele vive hoje para interceder por nós, ele mostra as suas marcas, né, feridas das mãos, e diz ao Pai: meu sangue, meu sangue. A doutrina do segundo advento é, sem dúvida, a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro casal caminhou entristecido para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder destruidor e levá-los novamente ao paraíso perdido. A árvore da vida será devolvida aos seres humanos. Ninguém cujo caráter esteja contaminado pela nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que delas fizermos revele se as riquezas eternas nos poderão ser confiadas. É aquela história, né? Juntar tesouros no céu. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tem gente que ganha milhões, podia viver apenas com, não digo nem com a metade. Uma pessoa, por exemplo, que ganha um salário de um engenheiro não, mas um empresário, né, que ganha o seu lucro aí, para livre para ele, 50 mil reais. Né? Tem gente, por exemplo, que ganha 2.500, gasta tudo. Ganha 3 mil, gasta tudo. Se ganha 5 mil, gasta tudo. Não consegue guardar dinheiro, não consegue fazer uma reserva, não consegue separar para ajudar alguém. É impressionante. Todo o seu dinheiro é apenas para gastar com futilidade. Então o Senhor, ele nos prova aqui para saber se seremos fiéis também com os tesouros eternos. O Senhor convida hoje os adventistas do sétimo dia de todas as partes para eles se consagrarem. É por isso que temos esse projeto anual, 10 dias de oração e 10 horas de jejum, para que você tenha o estilo de vida que Jesus teve, né? De oração pela causa de Deus, envolvido diretamente no plano da salvação das almas. Por sua liberalidade ao fazer donativos e ofertas, deseja ele que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. Não devemos apenas devolver fielmente a Deus nossos dízimos que ele requer como seus, mas também devemos levar à tesouraria dele um tributo como oferta de gratidão. Com coração alegre, levemos ao nosso Criador as primícias de toda a sua generosidade, nossas mais preciosas posses, nosso melhor e mais santo serviço. Vivamos fielmente a mensagem de Deus, respeitando os princípios de saúde, honrando o nosso corpo como templo do Espírito Santo, administrando aquilo que somos e temos para a glória de Deus. E no momento de oração de hoje, primeiramente a ação missionária, né? Marca uma visita para orar com um de seus 5 amigos, né? Uma visita missionária. E tem a sugestão de levar um presente simples, né? Pode ser um lanche, né? Um pão integral, um suco de uva, um vaso com planta, enfim, vai depender da pessoa que você vai visitar, não necessariamente hoje, certo? Motivos de oração: por uma experiência pessoal, fé em Deus e em sua palavra, que resistam à demora, né? Porque aparentemente nós costumamos pensar que Jesus está demorando a voltar, mas essa demora é até proposital, porque o Senhor tem que provar o seu povo. Todos terão que passar por provação, e provação maior virá quando sair o decreto dominical, que é a marca da besta, a marca da igreja de Roma em todo o mundo cristão, e breve será em todo o mundo sociopolítico também. E orar pelos seus amigos de oração.
Que Deus seja louvado, que você mantenha essa esperança viva, que a sua vida seja em torno da volta de Jesus. E vamos estudar no próximo tema um pouco sobre o santuário celestial. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém.